um livro sobre política. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e hoje venho-te falar sobre Fecheiros Secretos do Luís Osório. Eu comprei este livro na Feira do Livro, o Luís Osório fez o favor de me autografar o livro e eu fiquei muito curiosa depois da conversa que tivemos, muito agradável que tivemos sobre este livro, e porque foi dos livros que eu li ainda em dezembro. Mas antes de falar sobre este livro, se és novo aqui no canal, seja bem-vindo, espero que subscrevas, espero que não te esqueças de acionar o sininho para receber as notificações sempre que há vídeo novo no canal e espero que ponhas um like se gostares do conteúdo. Este é um livro que eu não costumo ler muito. É um livro de crónicas, como vocês sabem, crónicas, contos, tudo o que é muito pequeno acaba por não ser aquilo que me atrai logo à partida. Mas alguém me disse muito bem deste livro e depois da conversa que eu tive com o Luís Osório na Feira do Livro, eu tinha mesmo que o ler. Portanto, este é um livro de crónicas escritas por Luís Osório sobre a nossa história recente e sobre algumas coisas que não são tão conhecidas sobre alguns políticos que fizeram parte da nossa história do século XX. A primeira coisa que eu queria salientar neste livro é a visão objetiva que o Luís Osório tem sobre os acontecimentos. Ele narra-os, conta-os e não há aqui, se quiserem, premeditadamente um juízo de valor sobre o acontecimento. Isso eu gostei muito porque esse é o papel do leitor. Cabe ao leitor fazer um juízo de valor sobre a personalidade daquela figura, mais recente ou mais antiga, viva ou morta, mas sobre a personalidade daquela figura naquele acontecimento. E é bom e é importante perceber que são momentos que aconteceram, momentos que foram ou contados ao Luís Osório ou testemunhados por ele, mas que não deixam de ser momentos e que, portanto, não podem definir a carreira política ou a carreira cultural, que não é só políticos, também tem homens de cultura, das pessoas que aqui aparecem nomeadas. Eu não conhecia a escrita do Luís Osório, confesso. Eu não sou muito de ler jornais e, portanto, a única coisa que eu conhecia da escrita do Luís Osório era as notas que ele vai pondo no Facebook, mas gostei muito desta escrita do Luís Osório, gostei muito, acho que é uma escrita jornalística, mas com alguns lives de escrita literária, e sobre esse ponto de vista foi uma escrita que me agradou e que me encheu as medidas e que fez com que eu lesse o livro compulsivamente. Portanto, eu li o livro em 2 dias, um dia, acho que foi por aí, acho que eu comecei à noite um dia, acabei no dia seguinte, porque ainda por cima, vocês não sabem, mas eu na minha juventude andei também metida na vida política e, portanto, há aqui algumas situações e algumas pessoas que eu conheci pessoalmente, o que tornou, se calhar, o livro mais simpático e mais agradável. Gostei muito dos nomes que o Luís Osório foi buscar, não só os nomes dos cantores, os nomes dos atores, o nome dos escritores, os nomes dos políticos, gostei bastante, principalmente porque tive a noção que pode ser um documento para as novas gerações. Perdoem-me a presunção, mas há aqui alguns nomes que eu acho que algumas pessoas das novas gerações, pessoas menos atentas à nossa vida cultural ou à nossa vida política, poderão já não reconhecer. E este testemunho é sempre uma mais-valia porque faz com que nós possamos deixar um legado às gerações vindouras por forma a conhecer alguns elementos pitorescos, algumas ideias, alguns momentos até, eu diria, de alguma forma interessantes, curiosos, caricatos, de algumas das figuras maiores da nossa vida do século XX, do nosso país do século XX. No fundo, também achei que este livro poderia ser um testemunho histórico para o século XX, ou seja, nós temos aqui, de uma forma ligeira, de uma forma leve, mas de uma forma muito jornalística, muito pragmática, alguns momentos importantes da história do século XX, alguns factos fundamentais da história do século XX, que serve para, no fundo, retratar e completar uma visão da história do país feita para além da história com H maiúsculo e para alguém do rigor histórico que
que é necessário existir nesses contextos. Aqui temos, se quiserem, a parte mais afetiva, aqui temos, se quiserem, a parte mais divertida, a parte mais humana, portanto, menos objetividade a nível da construção histórica do que aquilo que era expectável. E eu gostei muito disso. Gostei muito da humanização, se quiserem, que o Luís Osório fez de algumas personagens que percorreram as páginas principais dos jornais e que de alguma forma tiveram, em muitos aspectos, uma participação ativa na construção do Portugal que nós conhecemos hoje em dia. Foi um livro que eu gostei bastante, foi um livro que eu recomendo e ainda bem que me deixei levar por aquilo que me disseram sobre este livro e que me entusiasmei em lê-lo através da conversa que tive com o Luís Osório na Feira do Livro. Ainda bem que isso aconteceu. Foi um livro que eu gostei muito de ler e um livro que me agradou sobre muitos pontos de vista. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre os Ficheiros Secretos do Luís Osório. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.